18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Chegou 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro, querido ouvinte, estamos contando sempre com a sua participação aqui no 18 horas. Fique à vontade, é o 994887592. Manda um zap pra gente, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito do que a gente fala aqui no programa. E é claro, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí, 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Mais uma criança morre esperando tratamento contra o câncer na rede de saúde do governo do Amazonas. Na Assembleia Legislativa, deputado denuncia a situação caótica e falta de manutenção nas escolas públicas do estado instaladas em Manaus. Pai foi preso depois de agredir os filhos, um bebê de 5 meses e uma criança de 1 ano. Tem alerta contra golpe de Páscoa. A polícia está orientando a população de como não cair em propagandas enganosas. Mix. Vamos agora, Karime, dar aquele giro, né? Aquele giro no trânsito de Manaus. Saberei como estão as principais vias. Vamos lá, repórter André Meirelles está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas para acompanhar como é que está o fluxo, se o negócio está complicado, enfim. Boa noite, André Meirelles, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte. Olha, Humberto Calderaro, sentido Parque 10, já desde as proximidades do DB Paraíba, trânsito carregado, hein? Já na Humberto Calderaro ainda, que a gente está falando próximo do viaduto da Efigênio Salles. Aí o trânsito começa a ficar mais congestionado ainda. E aí, para quem segue na Maneca Marques, tem um trânsito moderado, né? Tem fluidez com retenção ali no trecho próximo aos condomínios Garden Club e Topázio. E ali já dobrando, passando a Maneca Marques, dobrando ali à direita, tem a retenção na Avenida Maripiranga, depois da Aleã e também perto do Ipaã e viaduto Ayrton Senna. Então, o trânsito está bastante complicado nesse trecho, que a gente também teve dificuldade para trafegar nessa via, Karime, Carlão. Olha, agora a gente vai falar sobre trânsito ainda, dessa informação que pelo menos 20 novos equipamentos devem ser implementados em diferentes pontos aqui da capital amazonense, que ainda não foram divulgados, mas pelo estudo desses locais que ainda não foram divulgados, pelo estudo da equipe do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, são locais estratégicos, ou seja, aquelas vias em que tem mais registros aí de vários acidentes, além disso negligência, imprudência, imperícia. Aí vão ser instalados até o final do ano pelo menos 41 radares, né, que a gente chama de corujinha, a famosa corujinha, né? E foram apresentados também os critérios técnicos utilizados para definir os locais prioritários para essa instalação dos equipamentos durante uma reunião que aconteceu ontem. E nesse encontro também serviu para estabelecer o papel de cada órgão no processo e os protocolos de verificação obrigatórios antes aí da entrada de funcionamento dos radares. Quem explica isso pra gente agora é o vice-presidente de trânsito do IMU, Edson Leda Júnior. Vamos acompanhar. O IMU é o órgão fiscalizador, mas para que haja fiscalização eficaz, é preciso que o Instituto de Pesos e Medidas estejam a par daquilo que será homologado, das máquinas, dos equipamentos que estarão à disposição da segurança da população. Então nós temos essa reunião de alinhamento com o IPEM para transparecer para a população que nós estamos dentro daquilo que é o legal, que está dentro da legalidade. Nós não iremos fazer nenhum tipo de arapuca para a população, mas pelo contrário, é fazer de tudo possível, da maior transparência possível, para que eles entendam que o nosso objetivo principal é salvar vidas. O tema principal da campanha de trânsito desse ano é desacelere, a vida é o nosso maior bem. Então a gente precisa estar alinhado com relação à população para mostrar assim, nós estamos querendo preservar vidas. Quanto vale uma vida? É um valor inestimável, a gente não tem como mensurar, e é por isso que nós temos trabalhado aí com os institutos que são competentes para fazer essa homologação, para fazer até mesmo a aferição desses equipamentos para que nós possamos colocar à disposição da população. 18 horas.
Olha aí então, Karime, Carlão, como a gente ouviu, o vice-presidente do IMU, Edson Leda, falando aí que é uma estratégia, né, nesses locais onde ocorrem muitos acidentes e muitas imprudências ali também de alguns, né, motoristas no local, justamente porque para evitar esse tipo de acidente. Onde já foram instalados as famosas corujinhas, por lá, segundo os dados do IMU, já reduziu bastante o número de acidentes, porque aí começa, né, as pessoas veem que tem fiscalização eletrônica, então começa a respeitar mais a situação do trânsito. Agora, sobre os outros locais onde serão colocados esses novos radares aí de velocidade, antes da entrada em operação desses novos radares, a Prefeitura de Manaus informou que vai comunicar a população sobre os novos equipamentos por meio da imprensa e das redes sociais, e a gente vai estar aqui acompanhando para informar tudo, Karime, Carlão. Ok, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h08 em Manaus. 18 horas. Olha, em terça-feira complicada para quem precisa de transporte coletivo em Manaus por causa da greve dos ônibus. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, a paralisação afetou diretamente as cerca de 350 mil pessoas, Karime. Carlão, a greve começou por volta das 4 da madrugada com a paralisação de 30% da frota de ônibus, mas por volta das 9 da manhã o número aumentou para 50%. A reivindicação dos trabalhadores é por um reajuste salarial de 12% e a permanência do espaço dedicado aos cobradores nos ônibus de algumas empresas. Karime, o fato é que a greve prejudicou muitas pessoas, sim, e fez a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas a suspenderem as aulas hoje, olha aí. E quem está acompanhando esse assunto é o repórter Kennedson Paz, que conversa ao vivo agora com a gente aqui do 18 horas. Boa noite, Kennedson. A gente sabe que a greve começou às 4 da madrugada, mas ainda não acabou, Kennedson. Oi, Karime, muito boa noite para você, para quem nos acompanha agora aqui no 18 horas da Mix. Então, Karime, ela já começou, mas não tem data para terminar, pelo menos foi a última informação que foi divulgada pelo próprio presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Givandir Oliveira. A gente vai começar falando sobre esse assunto, principalmente trazendo essa atualização do Givanci, perdão. Vamos assistir agora o Givanci, a fala dele, que ele diz exatamente sobre o que foi debatido em uma reunião que aconteceu agora há pouco. Vamos ouvi-lo. O município, através do secretário Dr. Arnaldo, ofereceu uma proposta de retirar 33% dos cobradores já esse ano, e o sindicato foi contra. O sindicato pediu 12%, o município, a prefeitura e o Sinetran ofereceu 5%. O sindicato recusou e a greve vai continuar até que haja uma solução positiva para os trabalhadores. A greve não tem prazo para acabar. 18 horas. Essa foi a última informação repassada pelo Givanci Oliveira, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários daqui de Manaus. Então, basicamente, o que ele acabou de falar pra gente é que houve sim essa reunião, tanto do sindicato como também do Sinetran e também das empresas envolvidas nesse processo, só que não houve até esse momento um consenso que agrade a ambos os lados, né? Que agrade a essas partes envolvidas nesse processo. A categoria, Karime, ela cobra ali o reajuste de 12%, como você mencionou, em relação ao salário dos trabalhadores ali. Também o aumento na cesta básica, que é um dos questionamentos que está sendo feito também pelo Sindicato dos Trabalhadores. Outro questionamento também que eles estão falando é em relação à gratificação sobre o acúmulo de função. Aquele motorista que já trabalha ali com a responsabilidade de guiar o ônibus pelas cidades de Manaus com vários riscos, ele também agora acumula a função que é de ser cobrador. Então eles querem um reajuste ali para que esse trabalhador, esse motorista, ele passe a receber um valor pelo acúmulo de funções que equivale a R$ 1.200. Pelo menos esse é o questionamento que eles estão fazendo nesse momento. E, além disso, também é o fato da função do cobrador. Inclusive, ela está estabelecida em lei municipal para que essa função ela permaneça. Só que existem alguns fatores. A gente está falando sobre tecnologia, Karime, a gente fala sobre a modernidade constantemente, e isso está chegando também, principalmente nessa função, assim como a gente vê
em caixas eletrônicos em supermercados, enfim. A prefeitura mencionou que está acompanhando toda essa fase, toda essa conversa entre os dois lados, para que eles consigam chegar a um consenso. A prefeitura já ressaltou que está monitorando tudo isso, já está em diálogo ali com o sindicato das empresas, inclusive o próprio prefeito de Manaus chegou a relatar, ele foi muito enfático sobre de que é necessário que tenha um entendimento entre os dois lados. E em relação a essa tirada na realidade, essa extinção do cargo de cobrador, ela precisa acontecer, só que isso não pode acontecer de uma hora para outra, como aconteceu agora no caso da empresa Via Verde. Vamos ouvir o prefeito de Manaus, Davi Almeida. A prefeitura entende que as duas partes têm razão e a gente está buscando diálogo para tentar encontrar um denominador comum, para que essa retirada ela seja de forma gradual, em 3, 4 anos, e não da forma como está sendo proposta de retirada de instantâneo, de imediato, para não causar tantos prejuízos. Vamos preparar os cobradores, vamos fazer uma transição, vamos treiná-los, fazer a capacitação deles para que eles possam ser aproveitados em outras funções. 18 horas. E essa fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, parece até que ele estava acompanhando, que ele estava ouvindo ali, Karime, momentos antes, a sessão na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre política, mas só para adiantar um pouquinho, essa foi uma das pautas que foi muito comentada pelos vereadores da Câmara Municipal, e o prefeito já adiantou, né? Exatamente já aquilo. Deu uma solução para essa questão. Exatamente, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra e os funcionários vão ser demitidos, vão ser descartados. Sim. Na realidade, a prefeitura acabou de anunciar que possivelmente, né, isso daí não bateu o martelo ainda, o prefeito não bateu o martelo, mas já disse que existe ali um planejamento para que esses profissionais eles não sejam descartados no mercado, mas que eles sejam reaproveitados, eles passem por uma capacitação e com certeza serão realocados em outro tipo de função, que serve até como monitor. Tem várias outras funções dentro do órgão que podem somar e podem trazer esses profissionais para continuar trabalhando. Mas infelizmente, Karime, essa situação continua. A situação de greve continua. Não tem data para finalizar, mas a justiça já garantiu que pelo menos 70% dos ônibus vão continuar rodando em Manaus durante os horários de pico. Horários depois do horário de pico, ali depois das 9 horas da manhã, aí começa a ficar em 50%. Então a dica é a pessoa se preparar, quem depende de transporte público, é se programar para essa realidade que agora é de greve e tentar se antecipar o mais cedo possível para evitar chegar atrasado nos compromissos, Karine. Ótimo, muito obrigada pela apuração, pelas informações, Kennethson Paz. Valeu, Ken, 6h15, agora você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o programa Casa Manauara da Prefeitura de Manaus entregou hoje em novas moradias totalmente reformadas, Karine. Carlão, e o repórter André Meirelles acompanhou a entrega que aconteceu no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Boa noite, e com essa nova ação, a Prefeitura de Manaus já registra mais de 300 unidades habitacionais revitalizadas, entregando também qualidade de vida e dignidade para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Entre os itens da reforma estão cobertura, forro, a pintura interna e externa, revestimento interno, portas, janelas, louças sanitárias, instalações elétricas, entre outros também, como explica agora pra gente o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E a prefeitura entra, melhora o telhado, troca o telhado, o forro, a elétrica, a hidráulica, conserta os banheiros, a porta. É um trabalho que resgata a dignidade. A gente está muito feliz porque a gente tem uma meta para os próximos 4 anos, são 4.000 unidades, seriam 1.000 unidades por ano, e a gente vai tentar alcançar essa nossa meta para melhorar a vida de pelo menos 4.000 famílias na cidade de Manaus. 18 horas.
Olha, esse programa, o Casa Manauara, é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e tem também como objetivo requalificar moradias precárias, também garantindo segurança, conforto e salubridade a essas residências. Karime, Carlão, volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue em 100,7, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Olha só, aqui em Manaus, um pai foi preso depois de agredir os filhos, um bebê de 5 meses e uma criança de 1 ano. Detalhes pra você já aqui no 18 horas, segura aí. 18 horas. Olha aí, agora a gente volta a falar sobre uma situação cruel na saúde pública. Das crianças que esperam aí por uma vaga na Fundação Secom para começar o tratamento contra o câncer. Uma espera que é cruel. Muitas vezes demora tanto que não dá chance para a criança começar nem o tratamento, Karime. Carlão, e uma dessas crianças, o menino André Marcos Franco, de 6 anos, não resistiu à luta contra a doença e morreu em São Paulo, vítima de um tumor no cérebro. Esse assunto a gente acompanhou aqui, assim como outros assuntos dessa fila cruel de espera das crianças por uma vaga na Fundação Secom. Nathalie Moraes tem esses assuntos, é ela quem acompanha essas mães, quem acompanha essas histórias e traz pra gente, infelizmente, esse desfecho do que aconteceu com o menino Marcos Franco. Boa noite, Nathalie. Então, nós acompanhamos, não é, esse caso e, mais uma vez, a atitude do governo do estado do Amazonas demorou. E essa criança só foi transferida por intermédio da justiça, inclusive, não é? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Eu começo, falando aqui hoje, primeiramente, me solidarizando, a Ana Maria Franco. A Ana e toda a família, eles que são familiares aí do pequeno André Marcos Franco, de 7 anos, que infelizmente, morreu vítima aí de um câncer, depois de várias complicações na cidade de Barretos, no estado de São Paulo, no último dia 26 de março. Mas esse assunto foi destaque na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, hoje trazido aí pelo vereador Dione Carvalho. Ele fez uma denúncia, na verdade, assim como aqui no 18 horas, Karime, essa é uma história que a gente já acompanha há bastante tempo. No dia 6 de janeiro de 2024, foi a primeira vez que eu falei sobre a história do André Marcos Franco, que na época tinha 7 anos. Ele veio do município de Capiranga. Eu tô falando de um município da região metropolitana aqui da nossa capital, para tentar o tratamento na Fundação de Medicina, na Fundação e Centro de Controle de Oncologia, a Fundação Secom. Essa criança, Karime, Carlão e ouvintes, ele ficou por meses internado ali no Joãozinho, recebendo apenas dipirona, e ele já tinha ali, o diagnóstico de meningoma, um tumor benigno no cérebro, e aquele tumor estava se desenvolvendo. Aquela criança sofria com fortes dores, a família dizia que realmente ele chegava a gritar de dor e ele não tinha nenhuma resposta do estado do Amazonas. A Fundação de Medicina, o Secom, estava sem oncopediatra e por várias vezes nós chegamos a pedir aqui, chamar a atenção das nossas autoridades para que fizessem a transferência dessa criança. Em janeiro de 2024, a mãe dessa criança, ela me procurou, a Ana Maria Franco, para agradecer ao 18 horas e agradecer o nosso programa. Em janeiro de 2024 ou desse ano? De 2024. Eles ficaram cerca de 1 ano e 3 meses fazendo o tratamento fora de domicílio. Certo. Eles só conseguiram fazer essa transferência, Karine, depois deles denunciarem diversas vezes a situação de abandono do pequeno André Franco aqui no 18 horas, deles procurarem o Ministério Público, a Justiça do Amazonas, que interviu nessa situação e acabou conseguindo a transferência dessa criança. Só que o que acontece? Eles ficaram lá por 1 ano e 3 meses em Barretos. E só que aí, Karime, eles não recebiam assistência por parte da Prefeitura de Capiranga e eles afirmam também que muitos atrasos por parte do governo do Amazonas. Mas tudo isso só aconteceu, Karime,
Karime, porque o hospital, né, a gente está falando da Fundação Secom, que não tem nenhuma estrutura para receber os pacientes oncológicos do Amazonas. A gente trouxe aqui essa semana o Kennedson Paes, falou sobre a falta de medicação na Fundação Secom. A gente tem falado sobre o atraso de pagamentos dos funcionários que atuam ali naquela instituição, uma instituição que já foi referência, onde as pessoas de outros estados, de outras cidades aqui do nosso município, do estado do Amazonas, vinham para tentar um tratamento de forma mais eficaz aqui na nossa capital, mas isso, infelizmente, já não é mais uma realidade. E aí, na tribuna hoje, na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Johnny Carvalho, né, fez uma denúncia sobre o abandono real da Fundação Secom nesse momento. Vamos conferir aí o que disse o vereador. Nós tentamos em vias pacíficas para tentar assegurar um direito que já é assegurado da criança, do menor, via Sistema Único de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado. Mas, infelizmente, esse direito ele foi cessado, ele foi restringido. Não respeitaram o direito dele e nós entramos com uma ação judicial para assegurar o direito que já era para ter dado. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do vereador Johnny Carvalho falando sobre a falta, né, de assistência que a família do André Marcos Franco infelizmente não recebeu por parte do governo do Amazonas e nem pela prefeitura do município de Capiranga. Infelizmente, mais uma criança, né, que sofreu com a desassistência, com a falta de eficiência da saúde do Amazonas, que perdeu a vida no último dia 26 de março deste ano, Karime. Infelizmente, vai aqui toda a nossa solidariedade à família do menino, que nós, né, Carlão, a gente acompanhou aqui, torcemos, ficamos felizes quando a mãe conseguiu a transferência do André Marcos Franco, mas infelizmente a doença é cruel, não espera. E o atraso de ação do governo do estado do Amazonas, que só agiu, que só costuma agir depois que as pessoas entram na justiça, na pressão, condenam à morte o cidadão amazonense. Tá aí, mais uma criança que infelizmente não resistiu à espera de um tratamento digno. Em 2024 ela conseguiu essa transferência. Um ano em que o governo do estado do Amazonas, eu repito aqui, diz e afirma que destinou 5 bilhões de reais para a saúde pública. E por que o menino André não foi assistido da forma correta aqui no estado do Amazonas, pela saúde pública do estado do Amazonas? Isso ninguém sabe dizer, porque dinheiro tinha, só não tem responsabilidade com a população amazonense. 6h24, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. André. Vamos chamar o André, ele que está falando pra gente que a gasolina está mais barata nos postos. André, como é que é isso? Gostaria de saber mesmo, André. E aí? Conta aí. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a gente informou a situação do trânsito, como é que tá aqui pela Avenida Humberto Calderaro também, né? O trânsito aqui pela Maneca Marques, também Avenida Mari Piranga, e a gente foi observando nesses postos de combustíveis a redução do preço do combustível, melhor dizendo, a redução do preço da gasolina, que até ontem, inclusive, a gente até abordou aqui no 18 horas sobre que diminuiu 20 centavos nas refinarias e ainda a gente não tinha visto esse reflexo aí para o consumidor final. E agora a gente passando aqui para conferir como está a situação do trânsito nessas vias, nesses postos de combustíveis que tem pela Humberto Calderaro, pela Maneca Marques, pela Avenida Mari Piranga, a gente observa que o preço caiu então, estava 7,29 e agora é possível encontrar R$ 7,09. A gente vai continuar acompanhando, daqui a pouco a gente volta então com informações de como está o trânsito em algumas vias aqui da capital amazonense. Legal. E aí a gente traz informações sobre esses outros postos de combustíveis, se realmente baixou mais. Boa notícia. Valor da gasolina. Obrigada pelas informações. Gasolina então R$ 7,09. É isso aí, valeu. Valeu. 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Política.
E vamos falar sobre a política local, a política amazonense, com Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Kennedson. Então vamos lá. Durante a sessão de hoje na Assembleia Legislativa, o deputado Wilker Barreto fez duras críticas à situação caótica e à falta de manutenção nas escolas públicas estaduais instaladas aqui em Manaus. Nathalie, ele denunciou uma série de irregularidades na cidade, né, da educação. Como é que foi? Conta mais pra gente. Boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, ele falou de toda a situação de abandono por parte da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer para os mais de 500 mil alunos que estudam aqui na nossa capital. Mas ele trouxe com veemência, Karime, a situação de abandono estrutural, né, numa das escolas que fazem parte da história aqui do nosso Amazonas. Eu tô falando de uma história, de uma escola que, se a gente parar, a gente pensou numa escola, pensa na escola estadual. Eu tô falando do Dom Pedro II, aquela escola tradicional ali localizada na Avenida 7 de Setembro. Já foi muito referência, né, Nathalie? Correto, eu acho que faz né? parte assim da memória dos nossos pais, avós, né? Eu lembro que muita gente queria matricular os alunos nessa escola, Nathalie, pela condição de ensino que era muito boa. Sim, pois é, mas ainda que possa existir uma boa condição de ensino aplicada por parte dos profissionais, professores, pedagogos que ali atuam, a situação lá no local é preocupante, porque a gente está falando, Karime e Carlão, de uma estrutura centenária. E aí o que acontece? O deputado estadual Wilker Barreto expôs durante a sessão de hoje imagens, né, de toda a estrutura rachada, de salas alagadas, de carteiras quebradas, de alunos estudando em péssimas condições, em condições precárias. Inclusive, essa não é a primeira vez, tá? No dia 8 de abril, ele já tinha ido em loco lá na escola, ele fez uma visita técnica. No ano passado, ele já tinha chamado a atenção da Secretaria de Educação, e aí, é claro, você imagina, se uma escola em pleno, ali no meio do centro histórico, uma escola que poderia ser tombada como patrimônio da nossa capital, está nessa completa situação de abandono, imagina nas escolas das áreas mais afastadas. Foi esse, né, realmente o apelo feito pelo deputado estadual Wilker Barreto, falando, né, sobre o descaso da gestão Wilson Lima quando a gente fala aí da área da educação. Ele chamou a atenção aí para os merendeiros que também estariam em situação de atraso de pagamentos salariais, né? E ele chamou ali os deputados, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, para que possa sim cobrar da SEDUC, inclusive os secretários, né, e toda a Comissão de Educação tem uma visita agendada para a próxima semana lá na Alean, Karime. Não é fácil, mais uma área que o governo do estado simplesmente abandonou e conseguiu piorar, né, Carlão? Sim. Agora, Kennedy, olha só, depois de ter ido até o município de Humaitá, que fica na região sul do Amazonas, o deputado estadual, que é o comandante Dan, ele fez aí um alerta às autoridades estaduais e também às autoridades federais sobre a necessidade de uma assistência para as populações da região sul do Amazonas. Olha aí, isso porque estão totalmente esquecidas, segundo ele. Ele percebeu isso, né, Kennedy? Procede essa fala, esse assunto? Com certeza, Carlão, procede bastante. Muito boa noite novamente para todos vocês que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. É uma realidade que ninguém tá vendo ali, praticamente ninguém tá vendo o que tá acontecendo por lá em Humaitá. Por exemplo, lá no distrito de Matupi, gente, muitos moradores, eles precisaram sair de suas casas devido às condições da cheia, que já começa a afetar ali a nossa BR, a nossa Transamazônica, que é a BR-230. Inclusive, a gente noticiou aqui no 18 horas que a BR ela estava completamente intrafegável por estar com vários trechos ali já submersos, dificuldades para atravessar aquele trecho, e agora, para atravessar aquele trecho que antes que dava para fazer de caminhão, agora somente de balsa. Isso leva bastante tempo e tem dificultado bastante a vida dos moradores daquela região. Por exemplo, lá no distrito de Matupi, por exemplo, a água mineral ela nem consegue chegar. Então, a passagem também para que você
saia de um ponto para outro em uma voadeira, pode custar ali uma média de 100 a 150 reais. Gente, é caro isso, bem hein? caro. E essa é a mesma região lá do município de Apuí. O prefeito, inclusive, denuncia que eles estão ali com um isolamento completo naquela região. Falta comida, falta combustível, falta água potável, com certeza também. E também ele denunciou esses valores que estão muito absurdos ali, de 150 reais para poder fazer esse translado. Então, realmente é uma situação bastante grave ali no interior, no sul do Amazonas. Inclusive, a gente vai ouvir agora o comandante Dan, ele que traz pra gente detalhes sobre o que ele viu, o que ele presenciou nessa comunidade. Vamos ouvi-lo. Nós tratamos ali as famílias que estão comprometidas na sua sobrevivência, o sistema de educação que está paralisado devido às enchentes, as escolas estão impedidas de funcionar, e observamos não apenas o cenário na sede do município. Nós fomos até a BR-230 Transamazônica, o povo do estado do Amazonas que lá está, tanto na sede dos municípios quanto nas comunidades e nos distritos, estão bem comprometidas na sua qualidade de vida. 18 horas. Ainda conforme o deputado estadual, ele propôs ele utilizou a tribuna ali na Aleam para ele propor uma emenda coletiva para que a Aleam consiga ajudar esses outros municípios, e também alertou para uma possível cheia aqui em Manaus, porque o CPRM já alertou. Exato. E tem ali a possibilidade de atingir a cota de inundação, ela já equivale a 98%, então as chances são grandes de atingir a cota o mais rápido possível, né? Sem dúvida, Kenneth. A Nathalie já trouxe informações das cidades aqui do sul do estado já sofrendo com essa cheia, já desabastecidas. Enfim, de novo, o governo do estado do Amazonas, a gente aguarda a ação aí da Defesa Civil do estado para atender essas famílias que já estão isoladas. Agora, Nathalie, seguindo falando sobre o interior, a prefeitura de Maués comprou quase R$1 milhão em papel A4 com empresa de saúde. Enfim, explica esse contrato pra gente. Escândalo, como é que é isso? Mais um escândalo aí envolvendo o nome da Marcele Veras, a prefeita do município de Maués, né? Ela que tá à frente aí à prefeitura. O que acontece, Karime? Ela comprou nada mais, nada menos que R$948.200 em papel A4. A gente tá falando dessa folhinha de papel ofício branca que todo mundo usa, todo mundo sempre tem. Papel sulfite ali A4, né? Comprou toda essa bagatela aí, quase R$1 milhão de papel, em uma loja chamada ACS Serviços de Saúde Limitada, onde a sua principal atividade é atendimento ambulatorial e não é o comércio de papelaria. E aí, né, todo esse valor total já gasto lá dentro dessa loja já ultrapassa a bagatela de R$2.500.000, incluindo ali, não foi só, agora a gente tem essa coisa aí do papel de quase R$1 milhão. Mas, Karime, eles já compraram, canetas, envelopes, grampos, uma grande quantidade que chegou aí esses montantes de R$2,5 milhões. Aqui em Manaus, pra gente ter uma ideia, uma loja aí vendendo uma resma de papel custa em média R$22,80. Eu fiz essa pesquisa. E lá em Maués, uma resma de papel custou nada mais, nada menos que R$268. Uma resma? Essa conta não tá fechando. Como é isso, gente? Essa conta não papel caro. Essa conta não tá fechando. Agora vale a gente reforçar, né, que tudo isso daí aconteceu em meio a um decreto de emergência financeiro decretado lá no município de Maués. A gente entrou em contato com a prefeitura e por meio de nota, né, eles justificaram pra gente o seguinte, né, que o estado que eles estão em estado de emergência decretado em janeiro, válido por 60 dias, e que tudo isso, né, eles vão prestar esclarecimentos diretamente aos órgãos legais e de todos esses pontos que foram questionados, não somente pela nossa reportagem, mas o porquê que eles compraram papel, caneta, envelope, aproveitar numa loja de saúde. Gente, então eles aproveitaram a situação de emergência para sair comprando essas coisas desse jeito. É porque quando a gente fala em situação de saúde, né? Quando a gente tá falando de situação de emergência, né? Básica, exatamente. Sei, né? Uma coisa aí mais... papel, caneta, lápis, pincéis,
4. Resma, 4. Então é realmente inacreditável, né? É preciso que haja, sim, um esclarecimento, sem dúvida. E a gente vai continuar acompanhando, né? Eles estão em estado de emergência por 4 meses e aí a gente vai continuar se vão vir mais compras desastrosas como essa daí. Tá bom. Muito obrigada pelas informações sobre política. Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Agora são 6h36. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o preço do peixe sobe até 33% no centro de Manaus. Isso no início da Semana Santa. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora são 6h36. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, em o Rio Negro, ele segue subindo e encheu 6 centímetros de ontem para hoje. E nessa terça-feira está em 26 metros e 78 centímetros. 6h36 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura. Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Olá. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a terça-feira, na maior parte do dia, foi quente e ensolarada. Mas à tarde, nós tivemos algumas pancadas de chuvas isoladas que aliviaram um pouco o calor. E para a noite, o céu vai ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva forte ou duradoura. E a previsão do tempo para amanhã, 16 de abril, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, será de uma quarta que começa ensolarada. Mas algumas nuvens devem se formar pela parte da tarde e a probabilidade de chuva é de 30% ao longo do dia. A noite permanece nublada, trazendo um clima agradável para a quarta-feira na cidade. E a temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 67% a 97%. Legal. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h37, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Lembrando para você, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição. Você pode acionar aí o 994887592. E tá valendo também, né, Carlão? Uma participação para você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. É isso aí, Karime. 6h38, você está no melhor mix do Brasil. Anote aí, 994887592. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o secretário Saulo Viana, que está à frente da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite de estar participando aqui da Mix. A gente que agradece. Então, o senhor que estava deputado federal assumiu a pasta agora em janeiro. Qual o balanço que o senhor faz desses 100 dias de gestão? A gente conseguiu realizar, Karine e Carlão, várias ações da assistência social. E acho que a principal delas é de poder fazer com que a SEMASC, através da Prefeitura de Manaus, fique mais próximo das pessoas. Nós tivemos ações de cidadania em vários bairros já da cidade de Manaus realizado. Nós tivemos a ampliação do Prato do Povo, que é um programa de segurança alimentar de restaurante popular na cidade de Manaus. E também a gente conseguiu fazer vários serviços de abordagens sociais nas várias políticas públicas que a Secretaria executa na área da assistência social. Legal, agora, secretário, nós sabemos que não foi fácil, né? Porque teve que enfrentar aí um desafio, né? Nesses primeiros meses aí, que teve chuvas intensas que causaram, inclusive, mortes e muitos prejuízos materiais. Como foi esses primeiros meses aí com toda essa turbulência, querido? Carlão, nós estamos na época do inverno amazônico, a época das chuvas, e ultimamente tem chovido muito, né? A gente tem observado. E o mês, principalmente no mês ali de março, início do mês de março, a gente teve alguns eventos de grandes chuvas na cidade de Manaus, onde nós tivemos aí, infelizmente, inclusive, tragédias, como você bem disse, de uma pessoa que veio a óbito. E a Secretaria que trabalha juntamente com a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública Municipal, para poder fazer essa abordagem e poder fazer o acolhimento das famílias que são aí vítimas desses desastres. Então isso é um trabalho importante que a Secretaria faz para poder dar apoio para as famílias nesse momento de muita necessidade. Boa. E a gente tem uma retaguarda
de uma estrutura toda para poder servir a nossa população nesses casos. Certo. Agora, secretário, vamos falar sobre o trabalho que o senhor até citou, que é o Prato do Povo. Foi ampliado o programa, secretário? O Prato do Povo, e aí eu quero aqui fazer um breve relato. O Prato do Povo surgiu através de uma emenda parlamentar que eu, como deputado federal, destinei lá no ano de 2023. No ano de 2024, o prefeito Davi Almeida, na sua gestão, conseguiu fazer a ampliação do programa Prato do Povo. Nesse ano de 2025, nós inauguramos mais uma unidade, a 12ª unidade. O Prato do Povo está espalhado em toda a cidade de Manaus e é um restaurante popular que serve 1.000 refeições cada uma de forma gratuita para a população que está em vulnerabilidade social, das pessoas que têm necessidade do básico, que é de se alimentar. Isso a gente tem avançado muito, os números do Prato do Povo são expressivos. Só nesse ano agora de 2025, até esse momento que a gente está falando aqui, já foram mais de 800.000 refeições servidas para a nossa população, levando aí realmente uma ajuda importantíssima para essas pessoas que precisam tanto do poder público. Do básico, né? Boa. E tem um outro programa também que é de extrema importância, que é o de proteção social básica. Quais foram os avanços nesse programa, secretário? A proteção social básica, Carlão, são toda essa assistência que a prefeitura presta através da SEMASC para essa população vulnerável, como por exemplo, em situações dessas como de calamidade. Nós temos o programa do auxílio aluguel para as pessoas que são vítimas no caso de calamidade, como é o caso, por exemplo, de chuvas, eventos como já aconteceu, inclusive recentemente, que infelizmente também uma pessoa e o seu filho veio a falecer com um incêndio, e a gente presta o serviço do auxílio aluguel. Nós temos também o serviço para os bolsistas, que são principalmente para as pessoas em vulnerabilidade, como por exemplo pessoas em situação de rua. A gente faz um serviço de abordagem e a gente consegue dar a essa pessoa uma condição para que ela saia daquela situação de ser um morador de rua. E também, por exemplo, os serviços que a gente consegue dar da assistência social através dos CRAs para acompanhamento das famílias que passam necessidade, por exemplo, com entrega de cestas básicas, com entrega de kit limpeza, kit higiene, para as mães, também em vulnerabilidade social, que não tem condição ali, por exemplo, comprar um kit enxoval para o seu filho que vai nascer. Então, assim, são vários serviços da proteção básica que a gente consegue ceder à nossa população vulnerável através da SEMASC. Agora, secretário, desse tempo, desses 100 dias de gestão, na sua avaliação, qual foi o maior desafio? O maior desafio que eu observo na secretaria, e hoje eu já tenho um conhecimento muito maior de que quando eu cheguei lá no início do ano, justamente de poder se aproximar cada vez mais das pessoas, saber entender as necessidades da nossa população. Por exemplo, nós temos na cidade de Manaus, eu vou falar para vocês aqui em números. A cidade de Manaus, nós temos aproximadamente 2.200.000 habitantes, e nós temos somente na cidade de Manaus 1.112.000 pessoas que estão no CAD único. E o CAD único é a porta de entrada para as pessoas acessarem os programas sociais do governo federal, que são geridos pelas prefeituras. No caso, aqui na cidade de Manaus é gerido pela SEMASC. Então a gente vê aí que nós temos mais da metade da população que depende muito do poder público, depende do Bolsa Família, depende do BPC. E aí nós temos dentro as obrigações do Bolsa Família, por exemplo, as pessoas precisam estar constantemente fazendo atualização cadastral. E nós temos hoje em Manaus, nós tínhamos em Manaus no início da nossa gestão, 40.000 pessoas que estavam com seu CAD único desatualizado. E aí nós organizamos, desde o mês de janeiro, os mutirões de cidadania, levando para dentro dos bairros de Manaus a Prefeitura de Manaus. E aí nós fizemos, totalizamos já 5 ações de cidadania dentro dos bairros de Manaus, em várias zonas já, e nós já conseguimos fazer um atendimento de mais de 50.000 pessoas, atendimentos, principalmente da atualização cadastral do CAD único. E aí a gente consegue levar serviço de saúde, emissão de documentos, auxílio jurídico, enfim, uma série de serviços que a gente consegue levar da Prefeitura de Manaus em parceria com outros órgãos também que nos apoiam, para que a gente possa fazer com que a Prefeitura esteja cada vez mais próximo das pessoas e ajudando quem mais necessita. E essas ações acontecem como? Essas ações dos mutirões de cidadania são solicitadas por algum local ou vocês localizam e vão até eles? Como é essa situação? O que a gente faz, Carlão? A gente usa como critério para levar para os bairros justamente aonde a gente tem a maior incidência de pessoas que têm o CAD único desatualizado.
porque as pessoas conseguem cadastrar e atualizar o seu CAD único nos CRAs que são espalhados pela cidade de Manaus. Nós temos 20 na cidade de Manaus. Porém, os CRAs funcionam no horário comercial de segunda a sexta-feira. E a gente tem intensificado as ações para o dia de sábado, inclusive a gente vai começar a fazer também em algumas semanas no dia de domingo, que é justamente quando as pessoas que trabalham, as mães, que enfim, têm dificuldade de sair de casa durante o dia de semana, para que a gente dê oportunidade para que as pessoas possam procurar as ações de cidadania para poder realizar os serviços diversos que eu já relatei aqui. Então a gente usa como critério aonde tem o maior número de pessoas com o CAD único desatualizado. Boa. Tá ótimo. Então, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente nessa avaliação dos 100 dias de gestão. Alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para a população? Fique à vontade. Primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui da Mix aqui no 18 horas, para que a gente possa falar das nossas ações, falar do que a prefeitura tem feito, principalmente do trabalho da Semasc. Segundo, aproveitar aqui a audiência de vocês, nós estamos aí na semana da Páscoa, aproveitar para desejar uma feliz Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Mix e dizer que a gente está sempre à disposição para poder trazer esclarecimentos, e é importante a divulgação de vocês, principalmente nas nossas ações, para que a gente possa levar, como eu disse, a prefeitura cada vez mais perto das pessoas para ajudar quem mais precisa. Estamos aí. Estamos à disposição. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Valeu. Boa noite, bom trabalho, sucesso. Conversamos com o secretário Saulo Viana, que está à frente da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Valeu, secretário. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas tem alerta contra golpe de Páscoa, tá? A polícia está orientando a população, Carlão, a não cair em propagandas enganosas da internet. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein, agora. É um absurdo, inclusive, essa covardia, inclusive. Olha só, um pai foi preso acusado de agredir seus próprios filhos, um bebê de 5 meses e uma criança de 1 ano e 6 meses, Carimi. Como isso é possível? Não sei, o crime aconteceu no último domingo e esse suspeito ainda disse para a polícia que uma criança agrediu a outra e por isso ele interferiu na situação. As vítimas viviam exclusivamente com o pai. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto absurdo. Vamos acompanhar. Boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, a delegada Juliana Tuma, que é titular da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que o crime ocorreu quando as vítimas estavam sob a responsabilidade do suspeito. Ele agrediu as crianças gravemente no rosto e as lesões foram identificadas quando a mãe foi buscar elas na casa desse homem. E imediatamente ela compareceu à delegacia para denunciar as agressões contra os filhos. Vamos acompanhar. Quando tomamos conhecimento ontem que a mãe chegou desesperada com essas 2 crianças no colo, com muitos hematomas, sinais visíveis de violência brutal sofridas por esse suspeito, nós imediatamente deslocamos uma equipe para efetuar a prisão desse suspeito que já tinha sido agredido por populares, e nós tivemos inclusive que prestar socorro não só para as crianças, mas como para esse indivíduo, e posteriormente fazer o flagrante de lesão corporal e violência doméstica. Avaliaremos a possibilidade e elementos para inclusive avaliar e investigar uma possível tentativa de homicídio, porque em razão dos sinais visíveis de violência e da brutalidade em que as agressões, os elementos de brutalidade que essas lesões tiveram aí, né, nesse episódio tão cruel e tão infame em relação a essas crianças. Bem, nós flagranteamos esse suspeito por lesão corporal e violência doméstica, mas não só fizemos o flagrante, fizemos também o pedido de medida protetiva de urgência para o plantão criminal, para que mesmo que solto, esse cidadão não chegue mais perto das crianças. 18 horas. Assim como acompanhamos a fala da delegada Juliana Tuma, que é titular da DEPCA, ela falou aí que foram solicitadas as medidas de proteção para as vítimas e que a equipe policial foi até a casa desse autor, onde foi efetuada ali a prisão dele em flagrante na segunda-feira. Agora o suspeito ele vai ser investigado por tentativa de homicídio por conta das lesões graves nas crianças. Inclusive ele já até tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O homem vai responder por lesão corporal no contexto de violência doméstica e vai ficar à disposição da justiça, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h50, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia.
Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,67% aos R$5,89. O euro fechou em alta de 0,09% aos R$6,64. O Bitcoin fechou em queda de 0,52% aos R$495.761. E o Bovespa fechou em queda de 0,18% e segue abaixo dos 130 mil pontos. Ele fechou aos 129.224 pontos. E em plena Semana Santa, o preço do peixe subiu 33% no centro de Manaus. Os peixeiros reclamam dos aumentos repassados pelos fornecedores. E a dica para o consumidor é clara, né, Carlão? Antecipe as compras para economizar. Olha só, até sexta-feira os preços devem subir ainda mais. Então, se você quiser garantir aí o peixe da semana, como a Karime falou, sem pesar no seu bolso, é melhor você ir já se antecipando. E nós estamos aqui com a repórter Nathalie Moraes, que vai falar pra gente agora algumas dicas para você, né, não se dar mal, para não pesar tanto assim no seu bolso. Não é isso, Nathalie Moraes? É isso, Carlão. Mais uma vez, boa noite pra você. Olha, o preço do peixe tá salgado e eu nem tô falando do bacalhau, eu tô falando daqueles peixes nossos tradicionais. O jaraqui, né, se a gente for falar bem assim, a cambada, como o caboclo chama lá na feira, né, o feirante chama, a cambada de jaraqui, você não desembolsa nada mais, nada menos que R$50 pra trazer pelo menos 6 jaracas pra casa. Aí pra você comprar sardinha também tá mais ou menos nessa mesma faixa. Inclusive o tambaqui, que é o queridinho, aquele tambaqui de rio, você tá desembolsando de R$50 a R$60. E os feirantes dizem que deve aumentar sim até a sexta-feira. Isso porque a gente sabe, existe aquela coisa, se a demanda é muito grande, é claro que a oferta vai subir e já subiu 33%, e a tendência é que essa curva só continue subindo para cima, viu, Karime? E olha, a gente conversou com a economista Denise Cassama para tentar entender, será que vale a pena a gente se antecipar nas compras, procurar essas feiras mais baratas? Tem algumas feiras oferecidas aí pelo estado, né, trazendo peixe, ainda um peixe de qualidade com tamanho menor, mas com um preço mais acessível. Por exemplo, a gente fez um comparativo de preços nessas feiras, né, estaduais montadas em vários pontos da capital. Você consegue encontrar o preço do quilo do tambaqui de até R$22. Olha aí. Já na feira varia, né, o quilo, eu tô falando. Claro. Né? Mas o peixe, o quilo do peixe de rio na Manaus Moderna, por exemplo, tá custando em média R$50. Então é uma diferença bem significativa. Vamos ouvir aí a dica da economista Denise Cassama. Esse valor de aumento é por conta do aumento da demanda, né? Então essa época, assim como o Natal, né, Semana Santa, é tradição para os cristãos não comer carne vermelha e sim peixe, e isso gera um aumento de demanda. E se você tem esse cenário de aumento de demanda para uma oferta relativa, você tem aí uma pressão de aumento de preços. Dá para fugir? Tá, né? O Papa já falou, acho que mais de uma vez, que não precisa comer o peixe se ele estiver muito caro, que Deus está vendo a boa intenção. Mas também é uma boa alternativa. O governo sempre coloca feiras do peixe espalhadas pela cidade de Manaus, onde oferecem peixes a preços mais baratos. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir aí a fala da economista Denise Cassama. Só para encerrar, Karime, um preço bem salgado mesmo é o bacalhau, viu? Aquele tradicional bacalhau para o domingo de Páscoa. Eu encontrei uma variação de preços que varia de R$60 a R$230 aqui na nossa capital. Aí é caro mesmo, né? Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 18 horas. Olha só, em a Chapa 57 com a professora Tanara Lauschner como reitora e Gione Mata para vice-reitor, venceu o segundo turno da eleição para a reitoria da Universidade Federal do Amazonas com 52,86%, Karime. Exato, a Chapa 57, com o nome Mudança, assume a gestão da universidade entre 2020
2025 e 2029. O resultado foi anunciado logo depois do término da votação na noite dessa segunda-feira. Olha só, escuta essa aí, mais uma. Tem alerta contra golpe de Páscoa. É isso mesmo, a polícia está orientando a população a não cair em propagandas enganosas, que são muitas, inclusive, envolvendo falsos vendedores de ovo de Páscoa, Karine. Muita criatividade, viu? Os criminosos usam fotos atrativas e preços baixos de produtos para atrair a vítima, principalmente na internet. A repórter Vanessa Lima explica pra gente como funciona esse golpe. Vamos ficar alerta, Carlão, vamos acompanhar. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que acompanha aqui o 18 horas. E agora um alerta para vocês, ouvintes. Um golpe vem se tornando cada vez mais comum com a proximidade da Páscoa. Estamos falando de vendedores que oferecem chocolates e ovos de Páscoa a preços bem abaixo do mercado em redes sociais e sites de compra. Mas, infelizmente, esses vendedores não passam de golpistas. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, esses criminosos usam truques para atrair as vítimas e, na hora da negociação, eles pedem que o pagamento seja feito via Pix e antecipadamente. O titular da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos do Amazonas, Henrique Brasil, explica como funciona esse golpe. Os criminosos, eles têm utilizado as plataformas digitais, né, sites de compra e venda, utilizando também métodos para atrair o cliente, que seriam fotos bonitas, né, preços atrativos, né, promessa de entrega rápida e, em alguns casos, eles têm buscado cada vez mais de forma ativa o cliente. Ele vai e entra em contato diretamente com o cliente, né? Então, a gente precisa iniciar com a desconfiança. A desconfiança é o primeiro aliado para que não se caia em crimes cibernéticos. 18 horas. Ainda segundo o delegado, é fundamental que os consumidores priorizem empresas reconhecidas e analisem os perfis e a credibilidade antes de comprar. A gente sugere que se busque as empresas já conhecidas no mercado, que já têm anos de experiência, que você já tem utilizado o serviço dela numa outra oportunidade, né? Então, sempre confirmar na internet ou com pessoas próximas ou até pessoalmente no local o número do telefone com o qual você está conversando, que você está solicitando informações e adquirindo a compra, né? Verificar também no momento do pagamento se aquele destinatário ele é a empresa que de fato está entregando o produto para você, né? Então todos esses dados eles precisam ser minuciosamente analisados. 18 horas. Então, se você foi vítima desse ou de qualquer outro golpe virtual, é importante procurar uma delegacia ou registrar um boletim de ocorrência online. Se possível, reúna todas as evidências, como prints de tela das conversas e endereços eletrônicos dos perfis com os quais você teve contato. A Polícia Civil do Amazonas está à disposição da população para orientar e apurar os fatos. Legal. Volto agora com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, é uma boa notícia para a nossa economia. Isso porque o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAM, aprovou 47 projetos industriais para o Polo Industrial de Manaus, totalizando 1,41 bilhão de reais em investimentos. E a expectativa é de geração de 1.259 novos postos de trabalho na capital amazonense. Exato, Carlão. Durante a aprovação dos projetos, o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Correia, comentou sobre a guerra comercial em curso no mundo, China, Estados Unidos, e a caracterizou como uma janela de oportunidades para o Brasil e, consequentemente, para a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir. Guerra de tarifas, principalmente entre as duas maiores potências comerciais do mundo, temos um clima de instabilidade e imprevisibilidade em todo o canto. O Brasil, apesar de ter as suas exportações disputadas em 10%, adotou, a nosso ver acertadamente, a postura de não retaliar, abrindo portas para a negociação, até porque somos deficitários em cerca de 200 milhões de dólares anuais na nossa balança comercial com os Estados Unidos. Essa diferença de 115 pontos percentuais, 125 para a China e 10% para o Brasil, pode significar uma oportunidade para que empresas chinesas transfiram
transmitirem suas plantas para o Brasil. 18 horas. Legal, girando Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles com as informações do trânsito. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, trânsito ilude com boa fluidez até chegar próximo do cruzamento com a rua Senador Cunha Melo. Daí o trânsito fica intenso, apresentando uma forte lentidão no local. Olha, a gente tem a informação do acidente entre carro e moto com condutor ferido, que já foi atendido pelo SAMU para um hospital próximo. Foram retirados os veículos do local, que deixou o trânsito carregado ali na bola do Armando Mendes, mas por lá o tráfego de veículos já voltou à normalidade pela ajuda dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A gente confirma que também nem todos os postos de combustíveis, Karime, Carlão, baixou o preço da gasolina. Tem uns que continuam 7,29, isso a gente percorrendo as ruas de Manaus aqui para informar, né? Teve essa redução de cerca de 82 centavos nas refinarias, mas em nem todos os postos de combustíveis ainda teve essa redução. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. É que a gente viu em alguns postos de gasolina, a gasolina a R$ 7,09, era isso? Quando aumenta é rapidinho. Exato. Né? Todo mundo mais. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o número de casos de violência no ambiente escolar no Brasil mais do que triplicou em 10 anos. Os dados foram divulgados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Os casos estão intimamente ligados aos discursos de ódio e crimes na internet. Mesmo assim, até hoje, o Congresso Nacional não aprovou uma regulamentação das redes sociais. Há uma clara omissão dos parlamentares na discussão sobre o assunto, e isso contribui de forma decisiva para o aumento dos casos de crimes na internet. O Congresso cogitou votar uma lei que levaria o Código Penal para dentro das redes sociais, mas não fez. Houve pressão das Big Techs que resultou aí no engavetamento da proposta. Sem censura prévia, só para começar, o projeto precisa proibir que bandidos e covardes se protejam atrás de perfis fakes e determinar que todos os que usam a internet sejam identificados com identidade CPF. Afinal, a Constituição brasileira é muito clara e garante a liberdade de expressão, mas proíbe o anonimato. Só assim será possível combater esses crimes de forma a levar os seus autores a pagarem na forma da lei. 18 horas. 7-2, Karime. Um beijo, boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.